Olá, meus amigos do canal DLG, muito obrigado por estarem aqui de novo conosco. Hoje estamos recebendo a doutora Isabela, a doutora Laíse, para fazer um bate-papo aqui, falar sobre advocacia, sobre direito do consumidor, direito de família. Doutora Isabela, bem-vinda à nossa gravação, ao nosso Obrigada. estúdio. Doutora Laísa, bem-vinda também. Obrigada. Vamos começar o nosso bate-papo. Inicialmente, acho que eu vou falar com a doutora Isabela, perguntar para ela como que ela escolheu, por que ela escolheu o direito, se foi fácil tomar essa decisão. Pergunta difícil, né? Uhum. Mas acho que nunca foi um curso que eu sonhei desde muito novinha, mas com um pouco mais de maturidade, chegando na fase de prestar vestibular. Eu lembro que eu tinha um anseio de querer fazer um curso, uma formação que me possibilitasse ser útil na sociedade de alguma forma. Sempre fui muito ligada à questão da justiça social, então acho que foi um pouco por esse caminho, assim, por Que esse legal. motivo. E você tinha alguém na família que já era do Meu direito? pai fez direito, mas não exerce, mas acho que acabou influenciando um pouco, sim. Mas não tinha nenhuma referência muito próxima. Ah, que legal. E a doutora Laíse? Como foi essa escolha aí para o direito? A princípio, quando eu era mais nova, não tinha a pretensão do direito, realmente não era uma opção. Mas assim como a Isa, conforme a gente vai amadurecendo, as coisas mudam, né? E também pelo fato do meu pai ser advogado. Que Então, legal. teve uma grande influência aí. Talvez a maior influência de eu ter Que escolhido legal. direito. Isso é legal. E pro pai deve ser um orgulho, né? Eu sou doido que a minha nenê faça direito. Não, legal. E a faculdade... fala um pouquinho pra gente como que é a faculdade de Direito, quantos anos, como é que funciona. A faculdade de Direito é um curso de 5 anos, né? Diferente da maioria, são 4 anos, então é um curso um pouco mais extenso. E eu acho que o perfil do curso muda bastante de faculdade para faculdade, né? Eu me formei na Unesp, em Franca. Lá tem uma característica muito peculiar, que é um curso com uma formação bastante interdisciplinar. Então, no nosso primeiro ano, a gente tem várias matérias que não são direito propriamente dito, né? Antropologia, sociologia, filosofia. E aí, a partir do segundo ano, a gente vai especializando mais. É um curso também que tem a questão do estágio, né? Bastante forte. E é legal que a gente faça estágios em lugares diferentes para ter uma formação mais completa, né? Diferente, Acho que ver tudo, mais né? rica, assim. Uhum. É isso, né? E doutora Laís, e você acha que depois que termina a faculdade, a hora que começa a advogar, é a mesma coisa do que a teoria ali e tal, ou tem alguma diferença? Com certeza muda muito. A prática muda bastante, né? Totalmente da diferente, teoria. né? Sim, que às vezes a teoria, o assunto é muito mais fácil ser aplicável do que o que realmente acontece na prática, né? E além das dificuldades no geral. Questão das pessoas, lidar com as pessoas, poder tentar explicar da melhor forma possível. Então, Eu acho que é muito interessante o que a doutora Isabela tinha falado para encaixar nessa questão, né? Do estágio. Que o Sim. estágio, às vezes, você já começa a ver a prática ali, né? Isso. Mas às vezes também questão só do estágio, depois na prática, você tendo contato direto, você sendo, né, advogado, já é outra coisa também. Não, muito legal. Eu tive algumas experiências de questão de estágio, de pessoas que chegaram até lá no escritório e falaram, eu quero aprender, eu não tive oportunidade na faculdade, mas eu quero começar a advogar. E isso é muito interessante, porque a pessoa que tem a disposição de querer aprender, de querer tentar, dá um estímulo para a pessoa arriscar, né? Sim. E isso eu acho que é o que mais importa, né? Porque às vezes, mesmo a pessoa não tendo ainda tanta experiência, ela tendo vontade de aprender, já é um diferencial sensacional, né? Não, legal. E eu lembro quando eu comecei a advogar, era material ainda os processos, né? Então eu tô alguns passinhos atrás de vocês da questão da era digital. Mudou alguma coisa na era digital? Assim, como que é hoje? Hoje o processo é digital, é isso, né? Sim, exatamente. No estado de São Paulo, a gente usa o ESAG, né, que é o sistema do TJ de São Paulo. De certa forma, ainda um processo de transição, né, porque os processos foram digitalizados, mas é um sistema que funciona como se fosse um processo físico, assim, né, não tem tantos recursos quanto alguns outros, né. Mas é tudo digital. Acho que isso facilita bastante, né, de certa forma, poupa muito tempo, né, a dinâmica é totalmente diferente. Legal. E doutora Laís, esse sistema que usa aqui em São Paulo é o mesmo que usa em outros estados? Não, cada estado tem sua peculiaridade, né? Seu sistema. Inclusive aqui no estado de São Paulo tá para alterar também.
Então muda de estado para estado. Tem PJE, PROC, PROJUDE, cada estado é o seu. Então, legal. Então, para advogar, a pessoa tem que estar antenada na era digital, né? Sim, sim. É essencial. Ah, que legal. E vocês tiveram alguma dificuldade, assim, perguntar primeiro para a doutora Isabela, alguma dificuldade para iniciar a advocacia? Tem algumas coisas que é só na prática mesmo? Como é que é? Na minha trajetória não foi muito linear, assim, né? Eu me formei já faz algum tempo, mas eu tinha ido para uma outra área, estava na área acadêmica. Ah, que legal. Inicialmente não tinha interesse em advogar, sempre, desde mais o final da faculdade, assim, me interessava mais pela parte acadêmica. Mas passei por umas mudanças pessoais, assim, mudei de cidade, e aí acho que deu uma reviravolta até na parte profissional. Comecei a me interessar por advogar. Até nunca tinha feito estágio em escritório. Eu fiz estágio na defensoria, em um órgão de assistência jurídica da Unesp, que de certa forma tem funções parecidas, né, com o advogado, mas é uma outra dinâmica. E aí eu comecei a advogar já depois de um tempo, depois de formada, faz 1 ano e pouco só que eu tô. Legal. Mas tem sido uma experiência muito legal, muito enriquecedora. Aprendo muito, acho que é uma das coisas que eu acho mais legais na advocacia, assim, que te desafia a aprender todos os dias, né? Eu acho que não tem um dia que a gente vai pra casa Todo sem dia, aprender, né? algo novo. Acho isso muito legal. Mas tem sido uma experiência muito boa. Legal. E, doutora Laís, eu lembro quando eu comecei a advogar lá atrás que eu sofria um pouco, porque às vezes eu ia tentar um acordo, eu ia numa audiência, eu ia conversar com outro advogado, e geralmente os advogados mais velhos, eles já têm o traquejo, né? Sim. Assim, então, no início da advocacia, você sentiu alguma... Eu lembro que lá atrás eu sentia que eu era um preconceito dos advogados mais velhos comigo, mas isso depois de pouco tempo você vai quebrando, né? Você sentiu alguma coisa disso quando você começou a advogar? Sim, ainda tem essa questão, né? Por ser mais velho, parece que dá uma credibilidade maior, por ser mais nova, não tem tanto disso. Mas eu acredito que já melhorou muito, né? Perto do que era antes. Hoje em dia já tá mais. Eu acho que as próprias acho que a tendência é cada vez ter menos, né? As próprias barreiras ficam, às vezes, na nossa cabeça, né? Achando que, eu não tenho condição de fazer um acordo desse ou uma audiência desse, porque o advogado lá tem muito tempo e você começou a advogar, você entra e depois isso fica mais fácil, né? Você teria alguma coisa para falar, assim, de uma área, por exemplo? Quem vai começar a advogar? Você acha alguma área mais promissora? Você acha que todas as áreas são promissoras? O que você acha, doutora? Eu acho que tem algumas áreas que se destacam, né, em determinado momento, mas eu acho que o mais importante é a pessoa estar numa área que ela gosta, porque a advocacia vai demandar que a pessoa estude, né, pro resto da vida dela. Tem que se atualizar, tem que ser um tema que ela vai estar sempre interessada, né? Então, se advogar numa área que você não gosta de estudar, eu acho que é furado, assim. Acho que é importante estar numa coisa que você gosta. A área civil é algo que, às vezes, não sei, a maioria das pessoas que entra na faculdade de Direito, às vezes não se encanta, né, de princípio, assim, pela área civil. Muita gente vai pro criminal, mas é uma coisa interessante, assim, porque acho que na hora de atuar é totalmente diferente de só estudar, né? Às vezes, o direito civil pode ser um pouco mais maçante na hora de estudar. Mas ele abrange muita coisa, né? Mas é muito do cotidiano, assim. Então, acho que é uma coisa que você consegue perceber o tempo todo ao seu redor, né? E acho que isso, na hora de trabalhar, Fica perde... mais fácil, né? Isso, fica muito mais dinâmico do que parece que vai ser. Mas tem muitos ramos promissores, né? Eu acho que a questão do direito imobiliário tem algo que tem se destacado recentemente. Aí, ó, Vicente Romero Imóveis. Falando nisso. Deixa. Mas tem mais áreas além do doutora Laís, além do direito civil, do imobiliário? Quais mais áreas de atuação você acha que da advocacia, assim, para quem está assistindo a gente entender? Tem várias áreas, né? Tem direito previdenciário, que vê a parte do INSS, aposentadoria, né? Que também é bem específico, né? Trabalhista, que é toda a relação de trabalho. Tem tributário, questão, né, de empresas, né? Empresarial. Então, assim, tem várias opções. Internacional. Ambiental. Quem quiser advogar tem campo, né? Sim. Tem todas as áreas aí, dá pra... E uma coisa que eu acho legal pensar é no perfil da pessoa, assim, de personalidade mesmo. Porque cada área que você atua requer habilidades diferentes, né? A gente vê ali no escritório, por exemplo, o pessoal, a advogada previdenciária, a dinâmica dela com os clientes é totalmente diferente da gente que está na área civil, que é diferente do advogado trabalhista. É um vínculo que às vezes é mais próximo, né? Às vezes são pessoas mais de idade, então a pessoa tem que ter uma paciência ali no manejo com o cliente. Não que a gente não tenha, né? Mas eu acho que, assim, a frequência, né, de pessoas, às vezes, maior condição de vulnerabilidade.
Então, acho que é muito interessante pensar também na personalidade da pessoa, no contato com o cliente depois, né? Acho que algumas áreas demandam muito mais do que outras. Sim, não só a parte técnica, né? A teoria, e sim também a relação com o cliente. Ah, legal. E o cliente, às vezes, ele não sabe o que está acontecendo e quer saber, né, do que pode acontecer, o que não pode, fica desesperado, mas o processo, infelizmente, o processo é lento. É demorado. O processo é lento. Sim. Não é culpa só do advogado, do judiciário, do sistema, é que é lento, é uma engrenagem, né? Uhum. Não existe aquele, o processo é ganho, o processo é rápido, é certeza, não existe. Nada é certeza no direito. Nada é certeza, exatamente. Até a gente se surpreende com alguns casos, né? Acontece de tudo. Casos que você acha que é quase 100% certeza que vai dar certo, e aí chega a sentença, fala, como assim? Não é possível. Por outro lado, em casos que a gente às vezes até acha, fala, nossa, será que compensa, né? E a gente se surpreende. Essa semana mesmo a gente teve um caso no escritório, a pessoa ajuizou uma ação porque ela comprou um aspirador de pó, um valor relativamente baixo, era menos de R$200. E aí a gente pensou, né, se compensaria tanto, né, entrar com uma ação, porque teve, além do desgaste, né, de um processo que se estendeu, teve que fazer perícia no aparelho que estava com defeito. E aí, no final das contas... Anos, né? Se arrastou por um bom tempo. E, no final das contas, ele conseguiu, né, a ação foi julgada procedente, ele ainda conseguiu 6 mil de danos morais. Olha. Então um aspirador de pó de R$200. De R$200. Né? Mas às vezes o dano dele ali causado foi esse, né? Ele teve bastante transtorno e tal. E o próprio desgaste durante o processo, né? Porque a pessoa pagou a perícia, o processo se estendeu por muito tempo. Então, direito, assim, realmente é muito incerto, né? Surpreendente. Surpreende, né? Positivamente, às vezes, né? Sim. Não, muitas vezes. Não, bom demais. E... para quem não é da área, assim, formou, é advogado, precisa continuar estudando? Alguma lei muda? Tem alguma alteração? Como é que é? Fala pra gente. O tempo todo. Muda, né? Tem que estar sempre atualizado, né? Porque com as mudanças da sociedade diárias, em si, né? Acaba acarretando também nas mudanças da legislação. Então, tem que estar sempre se atualizando, né? para poder acompanhar toda a mudança que... E todo dia tem mudança, né? Sim. Todos os dias. Porque o direito tenta acompanhar, né, as mudanças da sociedade. É um pouco impossível, né? Porque o processo é lento, né? De você elaborar um projeto de lei, ser aprovado, a gente começar a aplicar. Então, acho que às vezes a hora que consegue, né, colocar em prática, já mudou tudo. Então, realmente é o tempo todo que muda. Nessa busca, né, do direito de tentar acompanhar mesmo as transformações sociais. Mas... aí a gente tem que ficar do lado de cá estudando. Legal. Vamos entrar agora então no ramo de direito de família. O que a gente poderia conversar de direito de família? O que abrange dentro do direito de família? Quem quer falar sobre isso? Basicamente, assim, é o ramo do direito que busca regular as relações jurídicas entre as pessoas que têm vínculos de sangue ou não, né? Entre pais e filhos, esposo e esposa... parentes consanguíneos ou não, né? União estável também é uma questão que é uma das que mais aparece, né, no direito de família. Basicamente é isso. E aí buscar delimitar quais são os direitos e deveres de cada parte dessas relações. Então, a hora que você fala ali de sanguíneo ou não, então, por exemplo, o casamento estaria dentro do direito de família, o divórcio, né? O divórcio, por exemplo, no caso do casamento, o divórcio, ele tem duas formas de divórcio, é o consensual e o litigioso, é isso? Isso. O consensual é quando tem acordo, né, entre as partes estão de comum acordo que vai terminar a relação. Então, aí consegue fazer de forma bem mais tranquila. Porque mais célere, né? Mais célere. Até mesmo não tendo menor, né, consegue pelo cartório. Então, é bem mais rápido. Já no litigioso é quando não tem acordo entre as partes. Então, talvez uma pessoa quer separar e a outra não. Ou é a treta. Ou tem a discussão na questão de bens que o casal adquiriu durante a relação. Então, aí teria que passar pelo judiciário, né? Aí depende da decisão do juiz. E aí acaba demandando muito mais tempo, né? Porque depende toda da máquina judiciária funcionar. Uma coisa que é importante falar é que para o divórcio ser consensual, não basta o casal estar de acordo com o fato de se separar, né? Eles têm que estar de acordo com todos os termos, né? A partilha dos bens, como a Laís estava falando. Se tiver filho, o valor da pensão. Então,
Se eles conseguem estar de acordo, realmente facilita bastante, Sim. né? O que é bem raro, né? A maioria é atrito, A né? maioria vai pro litígio. infelizmente. Mas eu acho que tem uma técnica boa no direito de família que a gente devia usar mais, que eu uso de vez em quando. Às vezes nós temos um problema gigante, grande, que é o divórcio, que são os bens, que são os filhos. Se a gente tentar, dentro de um processo desse, levar para o lado, por exemplo, das crianças, a gente poderia... eu faço isso, né? Mas a gente tenta um acordo antes na questão de alimentos, de guarda, para matar uma parte do problema, né? Sim. Que aí depois fica talvez mais fácil a hora que a pessoa entrar para a parte financeira de ter uma composição, porque o bem-estar do menor, dos filhos, é sempre essencial, né? Tem uma coisa que até foi uma pergunta do internauta aí que a gente recebeu, que no caso do divórcio, teve o divórcio, assinou os papéis, a casa ficou com o cônjuge, e depois de certo tempo, o ex-marido lá morando na casa, ele começa a ter um novo relacionamento. E traz a atual namorada tal para viver, às vezes, em união estável ali. Tem alguma proibição isso, tendo já efetivado o divórcio, já tendo a divisão, tem alguma proibição disso, de fazer isso? Nesse caso não tem nenhuma proibição, né? Já foi feito o divórcio, tá tudo regularizado. Esse novo relacionamento dele não vai implicar em nenhuma consequência, nem para a ex-esposa, né, nem para ele. Porque já foi feita a partilha, já tá tudo decidido, então esse novo relacionamento, né, essa atual namorada, companheira, não tem o direito a adquirir esse bem que já foi partilhado. Quanto a isso, é tranquilo. Um novo relacionamento agora vai ser a partir com esse novo casal. Se já fez o divórcio, já assinou, a casa tá no nome, 50% do João, 50% da Maria. Se tá tudo combinado ali, da forma que usarem... Sim, não tem Não, perfeito. alteração. E no caso do divórcio, também a gente, além da questão de divisão dos bens que a gente fala, tem questão também dos filhos, né? Que aí tem filhos. Então, o que embarca nisso? Alimentos, guarda? O que mais no divórcio a gente consegue colocar os pontos? Ou no divórcio, quando o casal tem filhos menores de idade, a gente tem que pensar também em como garantir o bem-estar dessas crianças. Então, a gente fixa o regime de guarda, que no Brasil quase sempre é a guarda compartilhada, e que não necessariamente, né, o pessoal às vezes confunde muito o que é guarda com o que é o endereço da criança, né, com quem a criança vai morar. Porque tem alguns países que é comum, né, a criança ficar uma semana com o pai, uma semana com a mãe, mas isso não é a guarda. A guarda é poder de decisão sobre a vida dos filhos. Então, que escola vai estudar, o convênio, questões de saúde... se vai viajar ou não, enfim, todas as questões que são de responsabilidade dos pais, né? No Brasil, geralmente, então, é sempre a guarda compartilhada. Tem a questão do regime de visitas. Legal, visita, verdade. É um ponto importante. Geralmente, fixam dias específicos, né? Final de semana alternado para o pai ir buscar a criança. E aí depende muito da idade. Se for muito pequenininho, geralmente não é autorizado o pai fazer o pernoite, né? Levar a criança para dormir, passar a noite com ele. Geralmente passa o dia e traz de volta para a mãe, que quase sempre é quem fica com os filhos, né? Mas quando as crianças são maiores, isso já fica um pouco mais flexível. Tem a possibilidade do pai passar o final de semana todo, passar férias. E quando é consensual, também pode ser mais livre, né? Isso. A gente pode, por exemplo, estabelecer que vai ser regime de visitas livre, aí o pai conversa com a mãe, combina com antecedência o horário, enfim. Isso depende bastante das circunstâncias do caso concreto, do caso, né? E tem a questão dos alimentos, né? Que é o valor que a pessoa que não reside com a criança vai pagar para quem reside, né? E isso também tem parâmetros, né? Varia de acordo com o caso, né? Depende de quanto o genitor ganha. Possibilidade e necessidade, né? Exatamente. Tem que avaliar o quanto o genitor consegue pagar e o quanto as crianças precisam. Mas acho que é basicamente isso. Legal. E doutora Laís, e a questão dos alimentos pro cônjuge? Então, por exemplo, assim, o homem, vou dar um exemplo que é o que menos acontece, né? O homem tá cuidando ali da criança, fica dentro de casa, a mulher que trabalha fora. Vai acontecer o divórcio. O homem pode pedir alguma pensão para a mulher? Sim, nesse caso, por ele não ter uma renda, né, ele, no caso, fica com a criança cuidando, então essa mãe que sai para trabalhar, que tem condição de prover, né, a casa, acaba tendo que arcar com essa pensão também
não só para o filho, né, no caso de divórcio, também para o ex-cônjuge. Que é uma forma de garantir, né, o sustento dele, porque até então ele estava ficando em casa para cuidar da criança disso. por conta dela poder trabalhar. Então, é justo ele solicitar esse... E assim, e essa pensão que fica ou pro ex-marido, pro pai, ou pra ex-esposa, pra mãe, essa pensão é pro resto da vida? Como que funciona? O juiz, quando decide isso, ele avalia alguma coisa? Como que é? Geralmente de ex-cônjuges, ele coloca prazos, né? Porque a pessoa pode arrumar um emprego futuramente, pode, né? Leva em consideração a idade também? Isso, consideração da idade, tem vários fatores. Alguma deficiência, às vezes, que a pessoa tem, Que a pessoa isso pode... tem, questão de saúde, depende muito, né, do caso concreto em si. E do menor, em regra, até a maioridade. A não ser se ele estiver estudando, né, comprovando que ele necessita ainda dessa pensão, aí se estende. De toda forma, isso não é automático. Então, não é porque eu fiz 18 anos que eu não tenho mais o direito, né, que o pai pode parar de pagar. Não é assim. Vai ter que entrar com pedido, né, no judiciário para fazer essa extinção da pensão. E assim também é para quando tem revisão. Por exemplo, o pai pagava 30% do salário mínimo. Agora ele está no emprego, ganha muito mais e ele tem condição de pagar mais. Como que faz? Tem que procurar uma advogada e fazer esse pedido, né, para o judiciário para ele alterar esse valor especificado na pensão. Então, tanto para diminuir, para aumentar, para extinguir, para cessar, né, O juiz tem que decidir. O juiz que tem que decidir. E aí precisa do advogado para poder fazer esse Sempre pedido. procurar um advogado. Isso confiança. É muito importante. Uma coisa que é legal de falar também, que tem a possibilidade de pedir o desconto diretamente na folha de pagamento. Legal. Então, se o genitor trabalha registrado, eu acho que isso evita muitos conflitos, né? Atraso. Acho que até assim, facilita a vida de todo mundo. Se fosse todo mundo no Olerite, ia ser bem mais fácil, Muito né? mais Com fácil. certeza. Que é automático, né? Sim. Não, mas eu lembrei de alguns casos que já chegaram lá no escritório, de pessoas que param de pagar a pensão. Fez 18 anos, ele já tá maior... E aí passa alguns meses, anos, a pessoa entra com execução, a pessoa vai até preso, né? Sim. Tem a previsão no Código Civil, né, no nosso ordenamento jurídico, que se você ficar 3 meses, né, sem o pagamento, pode ter o pedido de prisão. Então, é sempre bom manter em dia a prestação de alimentos, porque realmente pode causar a prisão da pessoa. Que legal. E tem acho que um outro ramo legal dentro do direito de família, que é a questão de paternidade, né? Questão de DNA, às vezes alguém não conhece o pai, o que ele precisa fazer? Eu acho que meu pai é o João, um exemplo, e eu não tenho no meu documento. O que eu preciso fazer para colocar o nome do meu pai num documento, por exemplo? A gente pode entrar com uma ação de reconhecimento de paternidade, né? Que legal. Se a pessoa tiver de acordo, a gente faz o exame. Faz o exame. Lá até no escritório tem um caso que o pai já é falecido e ainda assim é possível de ser feito, né? No caso ali, a gente está tentando incluir a irmã do possível genitor da criança. Então é possível sim fazer e depois fazer a retificação, né, do registro e tudo mais. Que legal. Eu não lembro se já teve algum caso assim no escritório, mas também a gente tem o inverso, né? A pessoa tem um pai que tá registrado lá, o João, e a parte chega e fala, mas o pai não é o João, é o Alberto. Então, aí também faz uma ação para fazer o exame e trocar o nome do pai, por exemplo. É isso, Sim, né? isso. É uma retificação, né? Se tiver comum acordo, inclusive, as partes podem fazer esse exame, não Juntar necessariamente no no judiciário, né? E juntar só para ter essa autorização do juiz para fazer essa retificação no registro civil. Um negócio muito importante no caso do direito de família é sempre, não falando agora como advogado, né? É sempre a gente olhar, quando estiver passando uma situação dessa, que tem menores envolvidos, crianças, né? Então, quanto menos tiver atrito, dor de cabeça, quanto mais um puder ceder pelo outro para manter... Pensando no bem-estar da criança, no bem-estar é o ideal, do menor, né? que não tem nada a ver com aquela situação e que não pode ter traumas depois por conta disso, né? Então, e até algo meio ilusório, assim, porque quando tem esses conflitos, as pessoas acham que vão brigar pela sua razão e vão conseguir, e no final todo mundo sai perdendo, né? Sim. Porque aí os conflitos se arrastam, no final todo mundo fica insatisfeito, porque quando você terceiriza, né, a resolução da demanda ali para o judiciário, e quando não tem um consenso, né,
No fim, o juiz vai provavelmente dar uma decisão que vai deixar todo mundo insatisfeito, né? Ninguém vai conseguir fazer tudo do jeito que quer. Então, acaba que prejudica principalmente o menor que está envolvido, mas as partes, né? Os adultos também acabam saindo mais desgastados, né? Prejudicados. E às vezes é um dano material, uma perda de valor que não paga as noites de sono, né? Então, às vezes, o casal tem que pensar na hora de transigir para tirar aquela dor de cabeça, porque um processo pode levar anos. E quem está sendo mais prejudicado, às vezes, é o menor, que está, às vezes, sem o subsídio, sem o auxílio, deixando de ver a mãe, deixando de ver o pai. Então, assim, tem que sempre pensar nisso, né? Sim. Não, show de bola. Vamos falar, então, agora um pouquinho de... Quer falar mais alguma coisa de família ou podemos falar de consumidor? Vamos falar de Pode consumidor. migrar. Então, no caso de família, qualquer dessas dúvidas ou sobre isso, o que a pessoa precisa fazer? Procurar um advogado de confiança, né? Porque, antes de tudo, até para saber qual o procedimento, né? Como fazer, o que fazer. Quais direitos, o que Quais eu direitos tenho. tem, né? E depende muito porque cada caso é um caso, né? Então, tem que ser analisado especificamente aquele caso, para não ter prejuízo mesmo. Então, o ideal é procurar um advogado de confiança. É isso aí. Até mesmo que não seja para entrar com uma ação, até em busca de orientação mesmo, né? Porque às vezes Uma consulta, às vezes, né? Tira uma dor de cabeça da pessoa. Exatamente. Às vezes a pessoa faz uma coisa por conta própria, assim, sem entender todas as consequências daquilo, e acaba gerando um prejuízo para ela mesma que não Que depois, compensa, às vezes, assim, não tem como voltar atrás, dependendo do que foi feito. Sim, Né? exatamente. Então é isso. Sempre procure um advogado. Sempre. Não, legal. Então vamos falar um pouquinho de direito do consumidor. O que é, para quem não é da área, tá? O que é o direito do consumidor? O que está resguardado no direito do consumidor? Direito do consumidor basicamente são, né, leis, direitos para proteger o consumidor, que é a pessoa mais vulnerável na relação. Então, é para evitar ter práticas abusivas das empresas, né? Todo mundo é consumidor, né? Em algum momento Tudo que a gente dia, faz a gente está sendo consumidor. Então, o Código de Defesa do Consumidor é justamente isso. É um conjunto de leis para garantir a proteção do consumidor para não sofrer a prática abusiva das empresas, que são os fornecedores ou de serviço ou de produto, no geral. Legal. E já vamos direto pro problema, né? O processo. O que mais aparece de consumidor, assim, que você já viu mais de ação? Qual que... Olha, acho que em questão de quantidade é questão bancária, com certeza, assim, né? Sempre, né? Muitos casos, acho que não tem um dia, né, que não chega alguma demanda ou que não tem movimentação de algum processo. Tem muitas questões e, assim, é bem amplo, né? Tanto de empréstimos que às vezes a pessoa não contratou e é uma realidade que a gente sabe que acontece muito, Aí começa a descontar lá na conta da pessoa. Começa a descontar na aposentadoria, que às vezes já é um valor baixo, né? Imprescindível para a pessoa sobreviver mesmo. Mas tem também contratos abusivos. Às vezes a pessoa contrata um serviço e aí desembuta em um monte de juros e taxas que a pessoa não tinha consciência. Existe, às vezes, de alguém cobrar uma dívida ou um banco cobrar uma parcela de uma coisa e já paga? Existe isso daí? Acontece também. Às vezes até a negativação, né? Indevida. A pessoa já resolveu essa dívida, né? Essa pendência, já fez o pagamento e ainda assim consta em aberto, inclusive negativando o nome da pessoa indevidamente. Então, isso também é do direito do consumidor e é uma das ações, assim... tem mais ações, é ela. Bastante, né? Sim. E o que um consumidor precisa fazer se ele se sentir lesado? Procurar um advogado. Procurar um advogado, com certeza. Para entender os primeiros passos, né? O que fazer a partir do momento que você constata que ou que caiu em um golpe ou que tá de alguma forma sendo lesado pelo banco, por outra empresa. E aí o advogado vai dar as diretrizes, né? Se é interessante. Geralmente a gente tenta resolver administrativamente, mais rápido. Notificar, né? Mas a gente sabe que na maioria dos casos, principalmente com banco, é uma questão complicada, né? Raramente a gente consegue resolver administrativamente. Então, em muitos casos, a gente precisa mesmo entrar com uma ação. E aí, o quanto antes, melhor. A gente pode, na ação, se tiver ocorrendo, por exemplo, desconto na aposentadoria da pessoa, a gente pode pedir uma liminar. O que é isso? A gente pede para o juiz garantir o direito da pessoa antecipadamente enquanto o processo ainda está correndo, né? Isso é importante porque a pessoa consegue deixar de ser prejudicada, né, enquanto o processo... Porque pode demorar, né? A gente sabe que pode demorar. Então, é importante que tenha um advogado de confiança acompanhando todo o processo. Que legal. E quando a gente fala da era digital, a gente fala de consumo online, né?
né? Sim. Mercado Livre, comprinhas. Shopee. Nossa. E existe fraude, existe golpe? Vocês já viram alguma coisa de compra online, assim, nesse sentido? Sim, acontece ultimamente, né, tem cada vez mais a questão desses golpes, né, na parte digital, é o que tem mais acontecido. O ideal é comprar, sempre verificar diretamente a loja que vocês estão adquirindo, né, o produto, para ver se realmente é a loja, é real aquele site e tudo mais. Verificar a questão de valores. Muita gente às vezes fala, achei um valor numa promoção e tal, só que se você comparar nas lojas mais comuns, tá um valor totalmente, né, acima. Então sempre desconfiar, porque isso pode acontecer. Tem muita gente aplicando golpe hoje em dia. Nossa, aquele exemplo do iPhone, né? Sim. Que tava lá um anúncio que era R$1.000, o iPhone custa 5, a pessoa pagou um boleto das lojas americanas, que é uma loja grande, e era golpe. Sim. Sempre desconfiar. Desconfiar, né? Porque ninguém dá nada de graça pros outros, né? Ah, que legal. E existe algum prazo diferenciado, por exemplo, para quem compra na internet? Ah, eu comprei esse copo aqui, chegou pelo correio hoje. Eu não gostei, quero devolver. Por eu ter comprado na internet, eu posso devolver o produto? Como que funciona? Sim, existe o que chama de direito de arrependimento. A pessoa que faz uma compra online tem 7 dias para fazer a devolução do produto. Isso é uma forma do direito do consumidor tentar acompanhar as mudanças, né? A compra online acaba aqui querendo, não sei se tornou a principal, né? Mas é uma realidade cada vez maior. Então a gente tem na modalidade online o direito de arrependimento. Ah, que legal. E no caso de clonou o cartão de crédito, eu tive alguma... eu vi que saiu R$200 da minha conta que não foi eu que fiz. O que eu preciso fazer para começar? O ideal é, assim que você tomar conhecimento, né, tentar contatar o seu banco, né, ou por ligação, ou indo até lá também é uma forma, porque hoje em dia tem muito caso disso, né, que se passam, conseguem, avisam que chegou uma compra, que passou o cartão, que extrapolou o limite, aí para você acessar um link, e quando vê, faz outras inúmeras compras. Então, sempre tentar buscar administrativamente o mais rápido possível para tentar cessar esses novos gastos e, tendo esse prejuízo efetivamente, procurar um advogado, porque aí pode entrar com um processo para pedir essa restituição desses valores, né? Legal. E tem uma coisa interessante. Vocês já chegaram a ver alguma vez assim, algum cliente que teve um prejuízo no banco e tal, e teve alguma responsabilidade do banco? Que entrou com o processo e o banco teve que ressarcir o consumidor? Vocês já chegaram a ver alguma coisa nesse sentido? Acho que na maioria dos casos a gente entende a responsabilidade objetiva do banco, né? Porque se, por exemplo, a pessoa teve dados dela sigilosos vazados e a pessoa... Acabou. O banco é responsável, né? Em última instância, ele tá ali como fornecedor. Então, se o banco falhou na segurança e os dados da pessoa vazaram, né? Foram vazados e um golpista conseguiu aplicar um golpe, o banco é responsável, né? Então, judicialmente, entende-se que, nesses casos de fraude, ainda que por terceiros, o banco é, sim, responsável. Mas a gente sabe também que existem práticas abusivas feitas mais diretamente, né, pelos bancos, de modo geral. Então, a pessoa, às vezes, acontece muito assim, a pessoa vai até o banco para abrir uma conta que seria só para receber aposentadoria, e que é uma conta que não tem custo, né, isso é garantido. Mas eles dão um contrato para a pessoa assinar, a pessoa assina achando que é só aquilo ali, e a hora que vê, abriu uma conta que estava debitando um valor, começa uma dívida que a pessoa nem sabe que existe, assim, né? Começa a cobrar uma taxa que ela não sabe da existência, a hora que vê, tá devendo R$1.000. Então existem essas coisas também, né? De práticas abusivas feitas ali, às vezes até dentro da agência, né? Acontece também. A gente sabe que tem muitos funcionários que tem que bater meta, né? Então acaba, às vezes, sendo fraudando um sistema, jogando... Exato, empréstimo, né? no nome da pessoa para... Vários empréstimos que a pessoa não sabe de onde surgiu, ou até sendo muito incisivo, né? Pessoas idosas, assim, acho que acaba tendo um abuso, assim, dessa questão da falta de informação até, né? Por parte do consumidor. Mas a pessoa que se sentir lesada, qualquer valor, qualquer coisa, tem que procurar um advogado e buscar o seu direito, porque as empresas bancárias são complicadas, né? É complicado. Sim. Acho que só um advogado mesmo para conseguir nesses casos, né? A pessoa tenta administrativamente, mas até porque o banco não tem uma pessoa, né, responsável, assim. Então, a maioria das vezes tem que judicializar mesmo e tem que ter um advogado fazendo isso. Que legal.
Bom, acho que é isso. O nosso bate-papo foi muito legal. Foi legal. Acho que espero vocês mais uma vez para depois a gente fazer de outra matéria, A gente um volta. diálogo legal. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.